Olá, sou José Luiz, professor da disciplina de Educação. Le- Olá, sou José Luiz, professor da disciplina de Sistema Educacional Brasileiro. Bem, a nossa aula de hoje é sobre os princípios da educação brasileira. A educação brasileira, ela está fundamentada em princípios direcionados à promoção da liberdade e da solidariedade humana. A começar pela Constituição Federal de 88, a legislação que rege e prevê que todas as pessoas devem ter condições de acessar a escola, de concluir seus estudos de forma igualitária. Então, o que isso significa? Significa que todos, independentemente da sua condição social, econômica, de gênero, de raça, de etnia ou ainda de deficiência, devem ter direito à educação no Brasil. E, naturalmente, é um dever do Estado, do município ou do Distrito Federal provê-la de forma pública e gratuita. Um outro princípio constitucional importante é o da liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte e o saber. Está previsto na nossa Constituição Federal, lá no inciso 2º do artigo 206. Bem, os professores devem ter liberdade para testar novas ideias e concepções pedagógicas, né? Com o objetivo de aprimorar as suas práticas. É importante que valorizem os conhecimentos extracurriculares, né? Por assim dizer, aqueles que são trazidos da sua vida na comunidade e nas famílias, né? E em diálogo, né, com os alunos, os professores construam significados nas ações desenvolvidas em sala de aula. Nesse sentido, então, é importante a gente falar um pouquinho sobre a evolução na legislação brasileira referente à educação, né? A legislação educacional brasileira sofreu e vem sofrendo mudanças contínuas, né? Atendendo, então, às demandas sociais e culturais apresentadas pelo povo brasileiro, além, é claro, das influências dos documentos e das diretrizes internacionais. Dessa forma, é importante que a gente conheça como se organizou a educação no Brasil. Bem, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, lá no período jesuítico, que vai mais ou menos de 1549 a 1759, os jesuítas é que eram os responsáveis pela organização de escolas elementares e dos colégios. E tinham como objetivo ensinar o português aos índios, para então doutriná-los e convertê-los ao catolicismo. Ainda no período colonial, na era que ficou conhecida como Pombalina, que vai de 1759 a 1822, os jesuítas foram expulsos do país e a educação passou então para o comando do Estado. Os colégios e os métodos jesuítas, dessa forma, foram extintos e foram substituídos pelo sistema de aulas régias, concebidos por Marquês de Pombal. Essas aulas régias, que em linhas gerais incluíam conteúdos de literatura, leitura, escrita, matemática básica e filosofia, foram o primeiro modelo de ensino público e laico do Brasil. Esse modelo se estendeu para além do período colonial, permanecendo no início do primeiro reinado de Dom Pedro I. De 1822 a 1889, configurou-se o período imperial, a partir então da independência brasileira, que culminou na primeira Constituição do país. Ela foi outorgada em 1824 e que, em relação à educação, determinava: a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Na sequência, a primeira lei nacional do Império, que regulamentou a escola primária, foi publicada lá em 1826.
estabelecendo que em todas as cidades, né, vilas e lugares que fossem populosos, haveria escolas de primeiras letras que fossem necessárias, então, para educar a população. Com o fim do período imperial, lá na Primeira República, 1889 até 1930, a União ficou responsável apenas pela educação no Distrito Federal. E os estados, naquela época mais ricos, assumiram então a responsabilidade da oferta do ensino, atendendo também às demandas dos mais pobres. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, para cuidar justamente de assuntos educacionais e da saúde. Já em 1937, foi outorgada a Constituição Federal do Estado Novo, que direcionava então a educação para a formação para o trabalho, buscando atender à demanda do país, que naquela época, né, ele estava se industrializando. Já a Constituição da República de 1946 incumbiu à União a atribuição de fixar diretrizes e bases para a educação nacional, que culminou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação aprovada lá em 1961, primeira LDB do Brasil. Em 1988, foi finalmente promulgada a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição atual, que traçou linhas visando a democratização da educação com o objetivo de erradicar o analfabetismo e universalizar o atendimento escolar, de forma a melhorar a qualidade do ensino, de implementar a formação para o trabalho e a formação humanística, científica e tecnológica do país. Em 1996, visando então a flexibilização, com o objetivo de tornar eficaz e eficiente a educação, foi implementada a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a nossa LDB, em vigor até os nossos dias atuais. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.